Imagine estar preso em um inferno branco, onde o frio é tão intenso que nem mesmo a morte chega rápido, onde a fome corrói por dentro e a esperança se torna uma lembrança distante. Não é cena de um filme de terror. Foi a realidade para mais de 90 mil soldados alemães em 1943. O Sexto Exército Nazista, uma força que um dia se acreditou invencível, foi reduzido às sombras humanas entre as ruínas geladas de Stalingrado. Mas o pior não foi a batalha, o pior veio depois. O que esses homens viveram após a rendição foi uma odisseia de sofrimento, marchas desumanas e anos de cativeiro sob um sistema que não oferecia compaixão, apenas castigo. Esta é a história que raramente se conta, não sobre a guerra, mas sobre o calvário que se seguiu. Fique até o final, porque o que você está prestes a ouvir não é apenas uma tragédia histórica. É um retrato brutal do preço pago quando uma nação se lança a uma guerra de conquista e perde. Quando o Exército Vermelho lançou seu grande contra-ataque em 19 de novembro de 1942, fez isso com precisão cirúrgica. A Operação Urano, como foi chamada, tinha um único objetivo: cercar o poderoso Sexto Exército Alemão que ocupava Stalingrado. E conseguiu. Em poucos dias, as tropas soviéticas envolveram mais de 250.000 de soldados inimigos, selando seu destino entre o gelo, as ruínas e o desespero. Os aliados do eixo, italianos, húngaros e romenos, colapsaram rapidamente diante da pressão soviética. Os alemães, encurralados sem escapatória, iniciaram uma lenta espiral de decomposição. Os suprimentos desapareciam a uma velocidade aterradora. Sem comida nem munição suficientes, os soldados começaram a consumir qualquer coisa que pudesse prolongar-lhes a vida. Carne de cavalo, raízes, até ratos. O inverno, com temperaturas inferiores a menos 30 graus, tornava impossível sobreviver sem roupas adequadas. Muitos morreram simplesmente dormindo na neve. De seu bunker na Prússia Oriental, Hitler recusou-se a permitir a rendição. Prometeu que a Luftwaffe abasteceria suas tropas pelo ar. Mas a realidade foi diferente. Os voos eram escassos, os víveres insuficientes e as esperanças, ilusão. O que chegava a Stalingrado nesses voos não correspondia nem a 1/10 do necessário. As tropas estavam condenadas. Em janeiro de 1943, quando o cerco soviético se fechou ainda mais, Friedrich Paulus, o comandante alemão, recebeu uma absurda promoção. Foi nomeado marechal de campo. Era um sinal sinistro. Nenhum oficial desse posto havia se rendido antes. Mas Paulus, cercado por cadáveres e com seus homens moribundos, não viu outra saída. Em 31 de janeiro, entregou-se. 2 dias depois, o que restava do Sexto Exército colapsou completamente. Mais de 90.000 soldados alemães tornaram-se prisioneiros do Exército Vermelho. Para eles, no entanto, a guerra não havia terminado. Apenas começava a parte mais cruel. A primeira etapa foi a marcha. Sem trens nem veículos, os soviéticos obrigaram seus prisioneiros a caminhar centenas de quilômetros pela estepe congelada. A maioria não tinha botas nem casacos. Muitos marchavam com uniformes de verão remendados com trapos. As temperaturas extremas faziam com que a pele rachasse, que os dedos se tornassem negros pela gangrena. Quem parava era abandonado, às vezes, simplesmente executado. Não havia compaixão. Ao longo do caminho, corpos ficavam estendidos na neve, rígidos e esquecidos. Os mais fortes carregavam os mais fracos até não poderem mais. A fome era constante. Os guardas atiravam pedaços de pão no chão, obrigando os prisioneiros a lutar entre si por um bocado. Alguns comiam neve para se hidratar. Outros mastigavam casca de árvore ou couro velho. O frio, a fraqueza e as doenças faziam o resto. Os que sobreviveram à marcha chegaram aos campos de trânsito, lugares que não passavam de depósitos de morte. Beketovka, Frlova, Oranienbaum. Nomes que hoje quase não dizem nada, mas que então eram sinônimo de horror. Não havia atendimento médico. O tifo e a disenteria espalhavam-se como fogo. Todas as manhãs, cadáveres eram empilhados fora dos barracões. Dentro, dormia-se entre corpos inertes. Nesses campos, comia-se uma sopa rala de repolho podre e um pedaço de pão duro.
Isso quando havia sorte. Muitos recorreram a comer couro das próprias roupas ou serragem do chão. Os que resistiam eram enviados mais para o leste, para a Sibéria, para as minas dos Urais, para fábricas destruídas que precisavam de reconstrução. Ali tornavam-se trabalhadores forçados, escravos de uma nação que eles mesmos haviam tentado conquistar. O trabalho forçado não era menos mortal. Jornadas de 12 a 16 horas, pás sem cabo, mãos nuas. O frio quebrava os ossos, a fome turvava a visão. Se não rendesse, não comia. Se caísse, não se levantava mais. E, ainda assim, alguns sobreviviam. Não pela força, mas pelo desespero. Pela promessa de um dia voltar para casa. Enquanto isso, os soviéticos descobriram um novo uso para seus prisioneiros: propaganda. Os oficiais mais cultos eram separados e submetidos a longos processos de doutrinação. Ofereciam-lhes comida, descanso, melhores condições, em troca de lealdade. Alguns aceitaram, fundando o Comitê Nacional por uma Alemanha Livre, uma ferramenta soviética que instigava os soldados alemães a render-se. Outros recusaram e foram castigados com trabalhos ainda mais desumanos ou enviados a campos de punição. Um dos casos mais emblemáticos foi o do próprio Paulus. O mesmo que liderou a defesa de Stalingrado acabou aparecendo na Rádio Moscou, pedindo a seus antigos camaradas que abandonassem a luta e se unissem à causa soviética. Sua voz foi como uma adaga na alma do Terceiro Reich. Mas nem todos cederam. Muitos oficiais e soldados comuns escolheram o sofrimento antes da traição. E esse sofrimento não terminou com a guerra. Quando a Alemanha se rendeu em 1945, a maioria dos prisioneiros alemães em mãos britânicas e americanas foi repatriada rapidamente. Na União Soviética, não. Lá, dezenas de milhares de alemães permaneceram prisioneiros por anos. Stalin os via como ameaças, não como inimigos derrotados. Temia que sua libertação desestabilizasse o controle sobre a Europa Oriental. Por isso, reteve-os. Alguns foram libertados em 1950, outros apenas em 1955. Para então, muitos já haviam morrido, e os que voltaram, regressaram a um país que já não era o mesmo. A Alemanha estava dividida. Suas famílias, em muitos casos, destruídas. Suas esposas haviam se casado novamente. Seus filhos não os reconheciam. Muitos não encontraram lugar na sociedade. Foram vistos com desconfiança, tratados como párias ou simplesmente ignorados. Ninguém queria falar sobre o que haviam vivido. Pior ainda foi para os que nunca voltaram. Milhares de prisioneiros simplesmente desapareceram. Não houve túmulos, nem registros, nem cartas. Foram enterrados em valas comuns ou morreram sem que ninguém notasse. Mesmo hoje, continuam aparecendo restos de soldados alemães em campos soviéticos, seus nomes perdidos no tempo. A tragédia de Stalingrado não terminou com a batalha. Para milhares, foi apenas o início de um calvário interminável. Não caíram em combate, mas na rotina implacável do esquecimento. Suas histórias não são heroicas nem gloriosas. São advertências. Porque, mesmo quando a guerra acaba, a dor pode durar por toda a vida.